Olá, boa tarde. Bem, essa é a nossa primeira aula aí do curso de Geometria Analítica. Essa é uma disciplina que é tão básica quanto importante, tanto para cursos na área mais teórica, matemática mais aplicada, quanto para vários outros cursos nos quais essa disciplina aí está na grade. Então, é uma disciplina muito, muito importante. E um dos conceitos que a gente vai discutir, uma boa parte do curso, uma boa parte dessa disciplina, né, do curso desta disciplina, é o conceito de vetor. Então, o conceito de vetor é um conceito fundamental aqui para a disciplina, ele vai ocupar aí várias aulas, e nós vamos começar a nossa discussão de hoje, numa primeira parte aqui desse conceito, a abordagem geométrica. Então, a disciplina de geometria analítica, ela mistura, ela trata de conceitos geométricos, mas com uma visão algébrica. Então, ela relaciona coisas geométricas e algébricas, e é isso que a gente vai ver ao longo da disciplina. Nós vamos começar aqui com o tratamento geométrico de vetores, e em seguida a gente vai para o tratamento algébrico, e, enfim, e outros conceitos, né? Pois bem, para começar a falar de vetores, nós vamos primeiro discutir um pouquinho algumas grandezas que a gente encontra no nosso dia a dia. E dois tipos de grandezas que nós temos, bem clara uma diferença, são as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. Então, por exemplo, quais são as grandezas que nós temos, e muitas delas estão no nosso dia a dia, que são as grandezas escalares? Por exemplo, o comprimento, né? Comprimento de uma barra, enfim, a medida comprimento é uma grandeza escalar. A área também, volume, temperatura, enfim, aqui a gente tem alguns exemplos de grandezas escalares. E qual que é a característica dessas grandezas escalares? Basta um número para você determinar completamente. Então, por exemplo, se eu digo que uma barra tem comprimento de 1 metro, está completamente determinada a medida dessa barra, né? Se eu digo que uma região tem área de 2 centímetros quadrados, está completamente determinada a grandeza, a área dessa região. E a mesma coisa para volume, temperatura, etc. No entanto, a gente tem outras grandezas que apenas um número não é suficiente, que são as grandezas vetoriais, como, por exemplo, velocidade, aceleração, força, principalmente grandezas físicas, né? Momento, que é uma outra grandeza física. E, nesse caso, um número apenas não basta. Por exemplo, se eu digo que uma partícula, um automóvel, um veículo, está se movendo a uma velocidade de 20 km por hora, isso não basta para determinar esse movimento. Eu tenho que saber mais duas coisas: que direção ele está se movendo e em que sentido está se movendo, tá? E esses conceitos de intensidade, direção e sentido têm a ver com o conceito de vetor que nós vamos discutir hoje, né? Então, essa expressão aqui, direção, e essa expressão aqui, sentido, vamos ver o que elas significam, tá? Então, direção e sentido, basicamente é o seguinte: uma direção é determinada por uma reta. Então, se a gente tem duas retas paralelas, elas determinam a mesma direção. E uma vez fixada uma direção, nós temos dois sentidos possíveis. Por exemplo, nesse caso aqui, o sentido horizontal para a direita ou o sentido oposto, né, para a esquerda. Então, direção e sentido são esses elementos. Uma direção é determinada por uma reta e por qualquer reta paralela a ela, e uma vez tendo essa direção, você tem duas orientações possíveis, dois sentidos possíveis nessa direção, né? Como aqui a gente vê, tá? Pois bem, e esse sentido, junto com a direção e o número, a intensidade, o tamanho, podem ser representados num único objeto, um segmento orientado. Então, por exemplo, esse segmento orientado aqui está me indicando uma direção
no caso aqui horizontal, está indicando um sentido, da direita para a esquerda, e ele tem um tamanho, né? Claro, vai depender da unidade de medida, ele tem um tamanho. Essas três características são as características que definem o conceito de vetor que nós vamos ver. Aqui, nesse contexto físico, são as três características que definem uma grandeza vetorial. Então, por exemplo, velocidade é uma grandeza que precisa de um número, por exemplo, 20 metros por segundo, mas também precisa, para ser determinada completamente, de uma direção e de um sentido, tá? Então, essa é meio que uma motivação para o conceito de vetor, porque ele surge de modo muito natural, né, nesse contexto físico. Então, agora, para definir formalmente, agora indo para o campo puramente matemático, né, para definir o conceito de vetor e as suas propriedades, etc., a gente vai falar primeiro em segmentos equipolentes. Então, nós dizemos que dois segmentos são equipolentes quando eles têm a mesma direção, mesmo sentido e mesmo comprimento. E os segmentos que nós vamos tratar aqui nesse contexto são os segmentos orientados, ou seja, são segmentos onde você tem uma orientação, um sentido, né? Ele começa num ponto e vai em direção ao outro ponto. Então, são segmentos orientados porque eles têm uma orientação, tá? Mas esses segmentos também têm uma direção e têm um comprimento. E segmentos que têm essas três características iguais são ditos segmentos equipolentes. Então, aqui, por exemplo, nós temos 5 segmentos orientados, todos eles de mesma direção, ó, todos eles paralelos entre si, e todos eles no mesmo sentido, né, todos aqui apontando para cima, quer dizer, né, para essa direção aqui, para esse sentido, e todos eles têm o mesmo tamanho. Então, nós dizemos que esses segmentos aqui são equipolentes. Na verdade, seja no plano ou seja no espaço, aliás, a discussão que a gente está fazendo aqui, ela não depende de estarmos considerando o universo como sendo o plano ou o universo como sendo o espaço. Isso a gente vai ver depois e vai trabalhar especificamente no plano ou especificamente no espaço. Os conceitos, por enquanto, eles independem disso. Então, nós temos uma infinidade de segmentos orientados equipolentes, né? Então, eu tenho esse aqui, esse, tem 5 que eu representei aqui, mas você pode representar mais uma porção de segmentos que têm a mesma direção, sentido e comprimento que esse. Então, segmentos orientados equipolentes, né, existem infinitos, mas todos eles se caracterizam de maneira única pela direção, pelo sentido e pelo comprimento. Pois bem, e essa é a base para o conceito de vetor. Então, um vetor é uma classe de segmentos equipolentes. Então, um vetor, o conceito que a gente está introduzindo aqui, é importante observar que ele não tem uma posição fixa no espaço. Aqui eu tenho um representante para esse vetor, aqui eu tenho um outro representante para o mesmo vetor, aqui, e qualquer outro segmento orientado vai ser um representante para esse mesmo vetor. O que importa é que qualquer um desses segmentos orientados aqui tem essas três características em comum: direção, sentido e comprimento. E o que é um vetor é esse objeto, é esse ente matemático que é determinado por essas três características. Tá? E o que realmente é importante a gente salientar aqui é que o que a gente desenha é um representante do vetor. Eu posso desenhar aqui, ou em qualquer outra posição que seja conveniente, mas eles representam o mesmo vetor. Ah, e um vetor diferente? Bem, basta mudar uma dessas características aqui, por exemplo, basta mudar a direção, você já vai ter um vetor diferente. Ou pode manter a direção, basta mudar o tamanho, você já vai ter um vetor diferente. Ou mantendo a direção e o tamanho, mudando a orientação, ao invés de apontar para cima, apontar para baixo, vai ser um vetor diferente, tá? Então, o conceito de vetor é esse conceito, de certo modo abstrato, porque não é um objeto que você tem uma posição fixa, mas sim caracterizado por essas por esses três elementos: uma direção, um sentido e um comprimento, tá? Como a gente tem aqui, tá?
Bem, agora vamos ver algumas notações para vetor. Então, a primeira observação é a seguinte, que se você tiver dois pontos e indicar um sentido, né, de A para B ou de B para A, você determina completamente um vetor, né? O vetor, por exemplo, aqui que vai de A para B. E nós denotamos, né, nós usamos essa notação aqui. Vamos chamar de V com essa flechinha em cima aqui para indicar que o V é um vetor, tá? E para indicar que é de A para B, nós representamos dessa maneira. Então, o vetor AB. Essa é uma notação muito comum para representar um vetor. Tá? Note que, se a gente tiver um outro segmento orientado, paralelo, com o mesmo tamanho e com a mesma orientação, o mesmo vetor V pode ser representado por esse outro segmento. Então, o segmento orientado CD vai representar o mesmo vetor. Tá? Então, aqui nós temos, podemos representar o vetor V pelo segmento orientado AB, mas também pelo segmento orientado CD. E daí nós usamos essa notação aqui. Tá? Uma outra notação que é conveniente também, por enquanto ela só é notação, mas depois ela vai ter uma coerência com a álgebra que a gente vai colocar e descrever em termos de vetores, é essa notação aqui, que se um vetor é determinado por dois pontos, ele é denotado pelo ponto final menos o ponto inicial. Então, aqui, o vetor AB, eu chamo A de ponto inicial e B de ponto final, por exemplo. Ou extremidade inicial, extremidade final. Tá? Então, é final menos inicial. Ou aqui, final C, D menos inicial C. Tá? Então, isso aqui é uma outra notação também para representar esse vetor V. E depois nós vamos ver que essa operação, esse símbolo aqui, que na verdade, né, é um símbolo de subtração, na verdade ele vai ser uma subtração mesmo, quando a gente caracterizar algebricamente os vetores. Tá? Um outro símbolo também utilizado, né, na literatura e que a gente vai utilizar aqui é o tamanho do vetor, ou o comprimento do vetor, também chamado norma ou módulo do vetor, tá? São 4 palavras que podem aparecer na literatura para representar a mesma coisa que aqui eu estou chamando de comprimento do vetor, tá? Denotado dessa maneira aqui, com essas barras duplas aqui, tá? Comprimento, tamanho, módulo ou norma serão sinônimos, né, nesse contexto. Então, essa é a notação para o tamanho ou comprimento do vetor. E quando, digamos, os pontos A e B coincidem, né, a gente tem um vetor de tamanho zero. E esse vetor de tamanho zero nós vamos indicar dessa maneira, né, e chamar de vetor nulo. Tá? Então, nesse caso, o vetor que vai de A até o próprio A, né, que o B é igual a A, é o vetor nulo. Tá? Nesse caso, a gente meio que vai aceitar aqui uma convenção de que o vetor nulo é representado dessa maneira, mas eu não tenho como determinar qual é a direção e qual é o sentido do vetor nulo. Tá? Ele vai ser conveniente quando a gente falar em operações, etc., e propriedades, mas, por enquanto, o vetor nulo pode ser pensado simplesmente como um vetor que vai de um ponto até ele mesmo. Tá? Aliás, essa forma de pensar num vetor, né, como algo que leva, por exemplo, o vetor V aqui, leva o ponto A até o ponto B. Ou aqui, o vetor V transporta, né, o ponto C até o ponto D. Isso também é conveniente. E isso aparece aqui, ó, nessa outra notação que vai aparecer. Que é, dado um vetor V e um ponto, né, seja no plano, seja no espaço, não importa aqui, dado um vetor e um ponto, eu quero saber se existe um ponto de tal modo que esse vetor possa ser representado pelo segmento orientado que liga esses dois pontos. Então, dado o ponto P, eu quero achar um ponto Q, tal que o segmento orientado PQ representa o vetor. Então, vai ter um ponto mais ou menos por aqui, né? Tá aqui, ó, um ponto Q. E o vetor PQ é justamente o vetor V, tá? Esse ponto Q aqui, nós denotamos nesse contexto de P por P mais V. Então, se eu tenho ponto P e somo o vetor V, eu vou parar no ponto Q. Então, essa notação aqui de soma de ponto com um vetor, resultando um ponto, é uma notação conveniente e que a gente vai ver depois que também é coerente com as operações envolvendo vetores e pontos, etc. Tá?
Ainda nesse contexto de notações, né, esse símbolo aqui vai ser usado para representar o paralelismo entre vetores, ou seja, vetores que têm a mesma direção. Então, aqui nós temos dois vetores, não são iguais, obviamente, porque a gente vê aqui que eles não têm o mesmo tamanho, então eles já não são iguais, mas eles têm a mesma direção. Não tem o mesmo sentido, porque um aponta para cima, outro aponta para baixo, então eles não têm o mesmo sentido, nem o mesmo tamanho, mas eles são paralelos, têm a mesma direção, tá? E a gente vai usar essa notação aqui para representar vetores paralelos, ou seja, vetores que têm em comum a direção. Tá? Outra notação aqui é para vetor oposto, então, dado o vetor AB, né, aqui, por exemplo, o vetor V, que é o vetor AB, o vetor oposto vai ser denotado por menos V, né, o símbolo de subtração mesmo, é menos V, que vai ser o vetor BA. Então, voltando aqui, ó, V era o vetor AB, e o oposto de V é BA. Tá vendo aqui? Então, uma outra notação também que vai aparecer bastante ao longo da nossa conversa aí. Esse símbolo aqui também é bastante comum, que é o símbolo de ortogonalidade. Tá? Então, nós dizemos que os vetores são ortogonais quando o ângulo formado por eles, ou por dois de seus representantes, né? Aqui eu peguei um representante do vetor U, aqui um representante do vetor V, né? Um segmento orientado que representa cada vetor, e o ângulo 90 graus, um ângulo de 90 graus, então nós dizemos que os vetores são ortogonais e simbolizamos dessa maneira. Tá? Então aqui a gente viu algumas notações e agora a gente vai ver aqui alguns exercícios, né? Vamos começar por esse exercício aqui, que tem o seguinte, aqui nós temos uma caixa, tá? Pense numa caixa de sapato, por exemplo, tá? Ou seja, um paralelepípedo retângulo. Então, é uma caixa onde esses ângulos aqui são todos 90 graus, né? Aqui está em perspectiva, obviamente, mas são todos aqui ângulos de 90 graus, tá? Então, é o nosso paralelepípedo retângulo, a base dele aqui embaixo é o retângulo ABCD e a tampa aqui de cima é o retângulo EFGH. Então, a gente vai ver agora algumas afirmações e vamos dizer se são verdadeiras ou falsas. Vamos dizer que aqui tem medida 6, tá? Aqui a profundidade tem medida 4 e a altura tem medida 3, tá? Então, o comprimento da caixa, ou a largura da caixa é 6, a profundidade é 4 e a altura é 3, tá? Então, vamos ver as afirmações seguintes. Por exemplo, será que o vetor AE é igual ao vetor CG? Então, AE está aqui, né, de A para E, e CG está aqui, ó. São iguais, são paralelos, né, são paralelos, têm a mesma, o mesmo tamanho, o mesmo comprimento, né, que é a altura da caixa, e tem o mesmo sentido. Então, tem a mesma direção, sentido e comprimento, ó, de baixo para cima, CG de baixo para cima. Então, sim, são vetores iguais, tá? Então, o vetor aqui representado por AE ou por CG é a mesma coisa, é o mesmo vetor, porque tem a mesma direção, o mesmo sentido e o mesmo comprimento. Então, tanto AE quanto o CG representam o mesmo vetor, por isso a igualdade aqui, tá? Será que AB é igual a menos GH? Então, AB é o vetor aqui, ó, de A para B, e GH é daqui, ó, de G até H. Então, note, AB e GH são paralelos, têm o mesmo tamanho, né, que é o comprimento da caixa, ou a largura da caixa, e tem sentidos contrários, né, ó, AB tá aqui e GH tem o sentido contrário. Então, tá certo, essa desigualdade, essa relação aqui, essa igualdade aqui é verdadeira, né? AB é o oposto de GH, tá? Poderia dizer que AB é igual a HG, que é o oposto de GH, tá? E assim por diante. Então, aqui nós temos várias afirmações, por exemplo, AF e EB. Será que AF, ó, aqui na frente da caixa, aqui, ó, AF, essa diagonal aqui, e EB, essa diagonal, será que são iguais? Não, né? Por quê? Porque eles não têm a mesma direção, então não podem ser iguais. Os vetores não podem ser iguais. No entanto, se a gente olhar para o tamanho de AF
e o tamanho de EB são as duas diagonais de um mesmo retângulo. São iguais. Então, o tamanho do vetor AF e o tamanho do vetor EB é a mesma coisa. Então, isso é importante. Tem um alerta aqui para essa característica. Apesar dos vetores AF e EB terem tamanhos iguais, eles não são iguais. Porque para vetores serem iguais, não basta apenas eles terem tamanhos iguais, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Por exemplo, o AB e o GH têm a mesma direção e o mesmo comprimento, mas AB e GH têm sentidos opostos, então também não são vetores iguais. Ó, AB não é igual a GH, é o oposto de GH. Tá? Então é importante a gente ficar atento a esses detalhes quando a gente fala de vetores. Tá? DH é paralelo a FB, onde está aqui, ó, DH e FB. Sim, são paralelos. Mais do que isso, né? DH está para cima, FB está para baixo. Tem sentidos opostos e tem o mesmo tamanho, tá? Então dá para dizer que DH é o oposto de FB. Tá? Mas aqui eu só quero paralelismo. DH é perpendicular a BC, DH está aqui e BC está aqui. Note que BC e AD são iguais. O vetor AD e o vetor BC são iguais, né? Tem a mesma direção, sentido e comprimento. E AD a gente vê nitidamente aqui, pela caixa, que são ortogonais, né? AD e DH, tá? Então, sim, o BC e o DH são ortogonais. AB, AD e EG são coplanares? Ó, AB, AD e EG que está aqui em cima. Ó. O AB, AD e EG são coplanares? Aqui tem um detalhe, aqui tem uma sutileza. A princípio, a gente está pegando os segmentos orientados, um aqui embaixo, o outro aqui embaixo também, na base da caixa, e o outro aqui em cima, na tampa da caixa. Só que o EG é a mesma coisa que o AC, porque vetor, como eu disse e enfatizei bastante, não tem uma posição fixa no espaço. Eu posso representar o vetor EG por esse segmento EG mesmo, mas também pelo segmento orientado a C. Então, note que AB, AD e AC são coplanares, eles estão no mesmo plano aqui, tá? E o vetor EG é o mesmo que o vetor AC. Então, aqui tem uma sutileza que pode enganar muita gente, achando que é falso, porque AB e AD estão aqui embaixo e EG está aqui em cima, mas os segmentos estão nessas posições. Mas o vetor que esses segmentos representam, os três vetores que esses segmentos representam, são, na verdade, coplanares, tá? Porque o vetor EG é também igual ao vetor AC. E aí, sim, a gente vê que todos eles são paralelos ao mesmo plano. Então, a coplanaridade de três vetores significa eles serem paralelos ao mesmo plano, justamente porque o vetor não tem aquela posição fixa no espaço. Tá? Verdadeiro. E AB, BC e BF. AB, BC e BF. Aqui não, né? Ó, AB e BC são paralelos ao plano da base e BF é perpendicular a esse plano. Então, esses três vetores não podem ser coplanares. Tá? O tamanho de FC. Tamanho de FC aqui, ó, é igual a 5? Bem, aqui a altura é 3, e aqui é 4, e esse ângulo aqui é 90 graus. Então, sim, a hipotenusa mede 5, verdadeiro. Tá? E, finalmente, o tamanho de BH, ó, é a diagonal da caixa aqui, a diagonal, BH, ao quadrado, né? O tamanho ao quadrado, o comprimento de BH ao quadrado. É igual a BD ao quadrado mais DH ao quadrado, né? Se você olhar um triângulo retângulo aqui, né? BD ao quadrado mais DH ao quadrado. Só que BD ao quadrado é o mesmo que AD ao quadrado mais AB ao quadrado. Se você fizer a conta, você vai ter a soma das três dimensões aqui ao quadrado. 36 mais 16 mais 9 dá 61. Tá? Então, é um exercício, né, tipo um quiz, que dá para só olhar sem fazer conta e responder, porém, tem alguns detalhes, algumas sutilezas que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Então, agora vamos continuar aqui a nossa discussão com os conceitos teóricos, e um deles, né, talvez o principal aqui, até esse momento, seja o conceito de soma de vetores. Tá? E o conceito de soma de vetores é bem interessante, porque a gente, se pensar de uma forma física, vai
ter de modo muito natural o que é a soma, né? Pensando que o vetor transporta um ponto da origem, da extremidade inicial para a extremidade final, e o outro vetor transporta aquela extremidade para um outro ponto, a soma desses vetores dá para pensar no trajeto total. Então, a forma como a gente vai definir a soma de dois vetores vai ser justamente pensando nisso. Então, aqui eu tenho dois vetores, u e v, e eu quero definir a soma u mais v, tá? Então, a questão é a seguinte, você escolher representantes adequados para fazer essa soma. Então, ao invés de olhar esse representante do vetor v, a gente vai olhar para esse aqui, ó. Eu peguei um outro representante para v, paralelo, tá vendo? Então, mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento. Então, ao invés de usar esse representante do vetor v, eu vou usar esse. E agora a gente aplica aquela ideia. O vetor u leva esse ponto aqui nesse. O vetor v leva esse ponto nesse aqui. Então, o que é natural pensar na soma u mais v? O vetor que leva esse ponto nesse aqui. Exatamente dessa maneira que a gente vai definir a soma. Então, por exemplo, se u é o vetor AB, né, que leva A, que vai da posição A até B, e V vai da posição B até C, u mais V é esse vetor aqui, ó, que vai de A até C, tá? Então, se u é AB e V é BC, então a AB mais BC é AC, tá? Então, essa relação aqui é extremamente importante e básica. AB mais BC igual a AC, né? O vetor AB mais o vetor BC igual ao vetor AC, tá? Essa é a chamada regra do triângulo para somar vetores, justamente porque você forma um triângulo aqui, né? Claro, se eles não forem paralelos. Se U e V forem paralelos, o V estivesse aqui na mesma direção de U, não ia formar um triângulo, mas a relação aqui seria a mesma. AB mais BC seria AC, tá? Então, é a regra do triângulo e nós temos, então, aqui a soma. Agora, tem uma outra maneira também conveniente de você definir a soma de vetores, que é pela regra do paralelogramo. Então, aqui nós temos os mesmos dois vetores, tá? Os mesmos dois vetores que antes. Só que agora, ao invés de colocar o segundo iniciando aonde o primeiro termina, nós vamos colocar os dois iniciando do mesmo ponto. Tá aqui. Os dois iniciando do mesmo ponto. Então, eu vou escolher um outro representante para V, que começa no mesmo ponto onde o U começa, onde aquele representante de U que eu escolhi começa, tá? Então, escolher representantes do mesmo ponto. Aí a gente forma um paralelogramo, tá aqui, ó, forma um paralelogramo, ou seja, lados paralelos de mesmo tamanho, então essa figura é um paralelogramo. Pois bem, a soma vai ser a diagonal do paralelogramo, tá? E dá na mesma fazer pela regra do triângulo ou pela regra do paralelogramo. Pela regra do triângulo, o representante de V era esse aqui, ó, que a gente tinha escolhido, tá? E a soma é a mesma coisa. Então, dá na mesma. Uma outra propriedade que dá para, uma outra característica que dá para a gente extrair aqui dessa figura é a seguinte, que se você soma U com V, né, U com V, que dá isso aqui, e pela regra do triângulo, o V eu posso representar aqui assim, ó, é esse valor, esse vetor. E se você soma V com U, porque isso aqui de cima também é U, vai dar o mesmo resultado. Ou seja, U mais V e V mais U são iguais. Então, essa é uma propriedade que tem a adição de vetores, que é a comutativa. Depois a gente vai sintetizar essas propriedades todas, tá? Mas uma delas a gente já vê nessa figura aqui, tá? Então, a soma aqui é a diagonal. Só uma observação que é uma das diagonais, né? Porque a outra, ó, a soma é uma das diagonais. Porque a outra diagonal é a diferença. Então, no mesmo paralelogramo que foi formado, uma diagonal aqui é a soma e a outra diagonal é a diferença. Nesse caso aqui, a diagonal, nesse sentido aqui, é U menos V. De baixo para cima seria V menos U. Tá? Justamente, por que é U menos V? Por que isso aqui é U menos V? Ó? Podemos pensar da seguinte maneira. U somado com menos V. U somado com o oposto de V. Tá? Então, note que a gente tem aqui, se V é esse vetor aqui,
tá? Se V é esse vetor aqui, o oposto de V é daqui para baixo, tá? O oposto de V é esse aqui, é esse aqui. E esse aqui é U, ó. Então, ó, esse aqui é U e aqui é o oposto de V. Quando você soma esses dois aqui, vai dar justamente esse vetor aqui apontando para baixo, tá? Então, aqui você enxerga o U e aqui, apontando para baixo, o oposto de V. Então, você tem U menos V aqui, tá? E quando a gente tem mais do que dois vetores e quer somar? Bem, por uma regra parecida com a regra do triângulo, ou seja, começando cada vetor onde termina o anterior, né? Você tem U, V e W que é somar. Começa V onde termina U e começa W onde termina V. Pois bem, U mais V mais W é o vetor que começa aqui e termina aqui, tá? Então aqui, ó, você tem U mais V, agora você vai pegar U mais V e vai somar com W. Então vai dar isso aqui, né? U mais V mais W. Note que a conta que a gente fez aqui é somar primeiro U com V, né? Aqui, ó, e depois com W. No entanto, se a gente primeiro somasse V com W, daria isso aqui, para daí somar com U. U com V e W. Dá o mesmo resultado, ó. U somado com V mais W. Então, note que aqui a gente também extrai dessa figura uma outra propriedade, que é a associativa, tá? Agora vamos ver mais um exercício. Esse exercício é o seguinte: considere aqui um paralelogramo, tá? A, B, C, D, e as diagonais desse paralelogramo. O que eu quero ver é o seguinte, que esse ponto de encontro das diagonais aqui é justamente o ponto médio de AC e ele também é o ponto médio de BD. Tá? A diagonal AC e a diagonal BD se cruzam no mesmo ponto médio. Tá? Se cruzam no ponto médio de ambas. Tá? E isso é o que a gente vai ver agora usando vetores, que esse ponto aqui é ponto médio tanto de AC quanto de BD. Ou seja, que esse pedaço é igual a esse e esse pedaço é igual a esse. E a gente vai ver isso introduzindo, quer dizer, utilizando o conceito de vetor. Tá? Então, eu vou chamar M, eu vou supor que M é o ponto médio de AC. Tá? Então, eu tenho aqui AC e vou chamar de M o ponto médio de AC. A gente vai provar que esse mesmo M vai ser ponto médio de BD também. Tá? Então, M é o ponto médio de AC. Então, note o seguinte, que AM é igual a MC. O vetor AM é igual ao vetor MC. Por quê? Porque aqui estão numa mesma linha, tem a mesma direção, né? AM e MC têm a mesma direção, como aqui o M é ponto médio de AC. Essa distância, ou esse comprimento é igual a esse comprimento, e AM e MC têm o mesmo sentido. Então, é o mesmo vetor. AM é o mesmo vetor que MC. Tá? Agora, BM, note que eu posso escrever BM como BC mais CM. Tá aqui, ó, BC mais CM. Só que BC mais CM. Tá? Só que BC é o mesmo que AD. Ó, BC é o mesmo que AD. O vetor BC é o mesmo que o vetor AD, porque tem a mesma direção, ó, mesmo sentido e o mesmo comprimento. E o CM é o mesmo que MA. Ó, o CM é o mesmo que MA. Então, BM é o mesmo que isso, que é o mesmo que isso. Ora, mas MA mais AD, pela regra da soma que nós vimos, MA mais AD, tá aqui, ó, MA mais AD, vai dar MD, tá? Vai dar MD. Então, o que a gente acabou de concluir? Que BM igual a MD. Ora, se BM é igual a MD, é porque eles são paralelos, têm o mesmo tamanho e, portanto, o M é o ponto médio de BD. Tá? Então, nós, com isso, usando vetores, concluímos que o ponto médio de AC também é o ponto médio de BD. Ou seja, em outras palavras, as diagonais de um paralelogramo se cruzam no ponto médio comum a elas. Tá? Bem, agora vamos ver uma outra operação
envolvendo vetores, que é a operação de multiplicação por um escalar. Então, eu vou pegar aqui alfa, um escalar real, e v, um vetor. E eu quero saber o seguinte, como multiplicar alfa por v? Como definir o produto do escalar alfa pelo vetor v? Tá? Bem, acho que aqui a gente pode também basear em algo muito intuitivo, né? Imagine que, por exemplo, eu queira multiplicar esse vetor v por 2. Está aqui, multiplicar por 2. Eu vou dobrar o tamanho do vetor, vou manter a direção e vou manter o sentido. Mas digamos que eu queira multiplicar o vetor v por meio. Bem, eu vou dividir o tamanho por 2. O tamanho vai ficar multiplicado por meio, mas a direção e o sentido vão se manter. Se eu quiser multiplicar por menos 3 meios, bem, aqui tem um detalhe. O negativo aqui significa que o sentido vai inverter. Mas o 3 meios significa que o tamanho vai ficar 3 meios do tamanho de V. Então, se esse V aqui tem, sei lá, tamanho, digamos, 20 unidades, aqui vai ter tamanho 30 unidades, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de multiplicações. E, no fundo, aqui vai estar a regra para multiplicar um escalar qualquer por um vetor. E, basicamente, a regra é a seguinte. Dado V e alfa, o alfa V vai ser um vetor que é paralelo a V, que tem o mesmo sentido caso o alfa seja positivo e sentido oposto caso o alfa seja negativo, e que o tamanho é igual ao valor absoluto de alfa vezes o tamanho de V. Tá? Então, o tamanho de alfa V é você multiplicar pelo valor absoluto de alfa. Né? Então, aqui, ó, multiplicou por 2, aqui por meio, aqui por 3 meios. Tá? E o sinal de menos só vai interferir no sentido. Se é o mesmo sentido, o sinal só vai interferir no sentido. Sinal positivo não muda o sentido, sinal negativo inverte o sentido. Tá? Então, note, para definir um vetor, bastam essas 3 características, a direção, sentido e comprimento. Ora, se eu quero definir o vetor alfa V, basta dizer quem é a direção dele, qual é o sentido e qual é o comprimento. Estão aqui as 3 características. Direção, a mesma de V, o sentido, vai depender do sinal, né, o mesmo ou o oposto, e o tamanho. Então, aqui a gente define completamente o vetor alfa V. Um detalhe, se alfa for igual ao escalar zero, ou V for o vetor nulo, o alfa V vai ser o vetor nulo. Então, não tem muito o que discutir. Tá? Então, aqui esse desenho e essa discussão aqui é mais supondo o alfa estritamente positivo ou estritamente negativo, porque se for zero, vai dar o vetor nulo. Ou se o V for o vetor nulo, alfa V vai dar o vetor nulo também. Tá? E uma escolha particular e interessante de alfa é quando eu escolho alfa exatamente o inverso do tamanho de V. Aqui, claro, estou supondo que o vetor V não é o vetor nulo, né? Porque se for o vetor nulo, essa coisa não faz sentido. Então, pegando um vetor não nulo e escolhendo como alfa o inverso do tamanho de V, quando você multiplica alfa por V, você vai ter um vetor cujo tamanho é esse número vezes o tamanho de V, ou seja, 1. Então, para essa escolha particular, a gente tem um vetor de tamanho 1. E esse vetor de tamanho 1, que tem a mesma direção e sentido que V, nós chamamos de versor de V. Tá? Então, a palavra versor de V é o vetor que tem a mesma direção, mesmo sentido que V, mas comprimento unitário. E, basicamente, é multiplicar o vetor V pelo inverso da sua norma. Tá? Algumas propriedades agora dessas operações, né, tanto de adição quanto multiplicação por escalar, a gente pode sintetizar aqui desse slide. Então, U, V e W serão vetores e alfa e beta serão escalares. Pois bem, uma propriedade que a gente inclusive já discutiu é a comutatividade, tanto faz U com V e V com U, nós discutimos isso numa figura, né, naquela figura do paralelogramo, para somar U com V e V com U, que era a mesma coisa. Então, vale a propriedade comutativa. Também discutimos numa outra figura a propriedade associativa, tanto faz, né, somar os 2 primeiros depois com o último, ou guardar o primeiro e somar os 2 últimos, para depois somar com o primeiro, a propriedade associativa. O vetor nulo é um vetor que tem a propriedade neutra, ou seja, somado com qualquer vetor, é o próprio vetor.
E o vetor oposto, que nós já definimos dessa forma e simbolizamos assim, né? É o vetor que tem mesma direção, mesmo tamanho e sentido contrário, e é representado desse modo aqui, com um sinal de menos na frente. É um vetor que, quando você soma com o vetor, vai dar o nulo, né? Soma um vetor com o seu oposto, vai dar o nulo. Você, de A para B, somado com BA, de AB, AB mais BA, vai ficar AA, que é o vetor nulo, né? A distributividade, né? O escalar vezes uma soma de vetores. Então, é uma propriedade que também é verdadeira, distributividade em relação à soma de escalares, associatividade quando você tem dois escalares multiplicando um vetor, tanto faz multiplicar os escalares primeiro, quanto um escalar pelo vetor e depois pelo outro escalar. E a última propriedade aqui dessa lista é que o número real 1 multiplicado por qualquer vetor vai dar o próprio vetor. Então, essas 8 propriedades são propriedades básicas das operações de vetores. Na verdade, isso aqui define uma estrutura que depois, em outras disciplinas, né, numa outra disciplina chamada álgebra linear, nós vamos estudar como sendo propriedades ou características de um espaço vetorial. Tá? Mas aqui, vamos simplesmente tê-las como as propriedades dessas operações que nós definimos. Tá? E agora vamos ver mais um exercício. Tá? Então, considere aqui um triângulo ABC, M o ponto médio de AC, e o lado BC vamos dividir em 3 partes iguais. Então, aqui P a 1/3 do trajeto de B a C, e o ponto N a 2/3 do trajeto de B até C. Tá? Então, em 3 partes iguais, com os pontos P e N. Tá? Eu quero mostrar aqui que o segmento MN é paralelo ao segmento AP. E mais ainda, que o tamanho de MN é metade do tamanho de AP. E para mostrar isso aqui, de novo, a gente vai usar vetor como ferramenta. Por exemplo, para mostrar que MN é paralelo a AP, basta mostrar que que o vetor MN tem a mesma direção que o vetor AP. E pela operação de multiplicação por escalar que nós vimos, vetores com a mesma direção são vetores onde um é um escalar vezes o outro. Tá? Então, multiplicar um escalar por um vetor dá um vetor de mesma direção, e vice-versa. Se 2 vetores têm a mesma direção, é porque um deles é o outro multiplicado por um escalar. E é isso que a gente vai usar aqui. Tá? Então, de certo modo, esse exercício vai fazer uso da definição de vetor, das operações com vetores e das propriedades, né? Provavelmente de alguma dessas propriedades das operações. Então, vamos ver. O vetor MN, né, vetor MN, eu posso enxergar como MC mais CN. MC mais CN é o vetor MN. Tá? Só que MC é metade de AC. MC é metade do vetor AC. Tá vendo? Veja, o sentido tem que tomar cuidado, né? MC aponta para baixo, AC aponta para baixo. Como M é o ponto médio, tem metade do tamanho, tá? Eles são paralelos, o MC é paralelo ao AC, porque eles são aqui na mesma linha. Então, o vetor MC é metade do vetor AC. E o vetor CN, tá aqui, o vetor CN, é 1/3 do vetor CB. Tá? Então, aqui tem o vetor CB, aqui o vetor CN é 1/3. Tá? Vamos guardar essa relação e agora vamos calcular o AP. Então, o AP é o mesmo que AC mais CP. Só que o CP eu já posso escrever como 2/3 de CB. Tá? AC mais 2/3 de CB é o mesmo que o CP, né? CP é o mesmo que 2/3 de CB. Então, tá aqui, o AP é isso aqui. Só que essa expressão aqui é justamente o dobro dessa aqui, O dobro dessa expressão aqui vai ficar AC mais 2/3 de CB. Tá aqui, tá? Ora, mas o dobro dessa expressão é o dobro de MN. Então, o que a gente acabou de concluir? Que AP é o dobro de MN. Ora, ao escrever que AP é o dobro de MN, a gente está dizendo que AP é paralelo a MN. AP é paralelo a MN. Então, isso resolve uma das coisas que foi pedida no exercício aqui. Uma das coisas que foram pedidas no exercício.
tá? E o fato de AP ser o dobro de MN, além do paralelismo dos dois segmentos, diz que o tamanho de AP é o dobro do tamanho de MN, tá? Então, com isso, a gente resolve o exercício, tá? E aqui eu encerro, então, essa nossa primeira conversa, essa primeira parte aí do estudo de vetores, que foi uma parte, uma abordagem geométrica, que não faz uso aí de estarmos no R2, no plano ou no espaço. Na próxima aula, na nossa próxima conversa, a gente daí vai discutir um pouco essa abordagem algébrica de vetores, e nós vamos começar estudando vetores no plano, tá ok? Então é isso, boa tarde, então encerramos por aqui.